Você está treinando, usando anabolizante e percebeu que seu peito está crescendo. Não é músculo, é ginecomastia e o ciclo causou isso. Hoje eu vou explicar exatamente como isso acontece e o que você pode fazer agora para evitar isso. Se você usa ou já usou anabolizantes e tem qualquer sensibilidade ou volume na região dos peitos, você precisa entender qual é esse mecanismo e por que ignorar isso significa perder a única janela de tratamento sem cirurgia. Além disso, eu vou falar porque a maioria das coisas que circulam sobre esse assunto na internet está errado, ou pelo menos incompleto. Meu nome é Rafael Pacanário, cirurgião plástico especializado no contorno corporal masculino. Nesse vídeo eu vou falar como o anabolizante causa ginecomastia, quais são as substâncias que têm mais risco de desenvolver e quando ainda dá tempo de tratar sem cirurgia. No final desse vídeo ainda eu vou revelar uma janela de tempo que a maioria dos homens não sabe que existe. E ela define se a cirurgia vai ser necessária ou não. Essa janela de tempo fecha sem aviso, viu? A urgência é real, não é performática. Vamos começar com o que a ciência diz, não o que circula nas comunidades. Um estudo publicado na Science Direct sobre o uso de esteroides anabolizantes é direto. Os efeitos colaterais irreversíveis no homem são dois. A alopécia, que é a queda do cabelo, e a ginecomastia, o crescimento de tecido mamário no homem. Esses efeitos podem ser irreversíveis. E não é uma posição conservadora de um médico avesso a esse assunto. Está na literatura médica internacional, tá? A Sanarmed, um portal de educação médica, de medicina baseada em evidência, ela documenta que os anabolizantes são hoje uma das causas mais comuns de ginecomastia nos homens. Isso dos homens da idade adulta, né? Não é caso raro não, tá? É uma das primeiras causas que eu investigo quando homens jovens chegam aqui no meu consultório com ginecomastia. E deixa eu ser claro sobre uma coisa, porque isso importa para o que vem a seguir. Eu não estou aqui para julgar o uso de anabolizante não, tá? Isso é uma decisão pessoal que cada homem toma no seu próprio corpo, no seu próprio tempo. Eu estou aqui para que essa decisão seja feita com informação completa, porque a consequência existe. E tem como antecipar e tratar se for o caso. Então, como exatamente os anabolizantes causam a ginecomastia? Esse mecanismo chama aromatização. Quando você injeta testosterona em doses acima do que o seu corpo produziria naturalmente, o organismo percebe esse excesso e aciona uma enzima chamada aromatase. A aromatase vai então converter parte dessa testosterona em estradiol, o principal hormônio feminino. E é o estradiol que ativa os receptores nas glândulas mamárias e estimula o seu crescimento. E sabe também o que mais converte testosterona em hormônio feminino, esse estradiol? O tecido gorduroso. Ele é rico em aromatase, essa enzima responsável por essa conversão. Então, aplicar testosterona ainda gordinho é um prato cheio para o crescimento de seios em homens. Traduzindo então, se você tomou testosterona para desenvolver características masculinas, o seu corpo converte parte dela em estrogênio, e o estrogênio é um hormônio feminino que vai desenvolver seios no homem. Quanto maior a dose, maior a aromatização. O corpo tenta se equilibrar e faz isso às custas do desenvolvimento da ginecomastia. E tem mais um mecanismo que agrava tudo. O excesso da testosterona artificial bloqueia a secreção de LH e FSH. Esses hormônios ordenam os seus testículos a produzir testosterona naturalmente. O resultado, sua produção própria cai. O equilíbrio entre a testosterona e o estrógeno fica ainda mais desfavorável. É um ciclo que se retroalimenta. O tecido da glândula vai crescendo enquanto esse desequilíbrio persiste. Mas nem todos os anabolizantes têm o mesmo risco. Agora eu vou contar o que a literatura diz. Os anabolizantes com maior risco, porque eles sofrem aromatização direta pela enzima aromatase, são os diversos tipos de testosterona sintética: enantato, cipionato, propionato, undecanoato, nandrolona, dinabolol. Todos esses se convertem em estradiol. Quanto maior a dose e mais prolongado o ciclo, maior a chance dessa conversão. E tem alguns anabolizantes que têm outro mecanismo. Esses anabolizantes não aromatizam diretamente. Eles têm um segundo mecanismo de risco, que é o caso, por exemplo, da trembolona, que ativa os receptores de progesterona da glândula mamária.
também um hormônio feminino. Resultado, caminho diferente, porém o mesmo final. Aumento do tecido glandular. Não existe anabolizante completamente seguro do ponto de vista da ginecomastia. O risco varia, mas existe em todos. E como identificar que a ginecomastia está começando? Eu vou contar 3 sinais em ordem de aparecimento na maioria dos casos. Primeiro, uma sensibilidade, uma dor na região da areola. O tecido glandular está inflamado. Esse é o primeiro sinal e o mais ignorado de todos. Segundo, já é um nódulo firme, né? A gente já consegue sentir um tecido endurecido atrás dessa areola, já passa a ser palpável. E o terceiro é quando ele passa a ser visível, né? Você coloca uma camiseta justa e já começa a marcar na camiseta. Esses sinais na fase inicial ainda são uma janela de oportunidade para o tratamento não cirúrgico. Identificar cedo muda completamente as possibilidades de tratamento. E falando em tratamento, aqui tem algo que quase ninguém explica direito e eu vou detalhar bastante num próximo vídeo. Existe uma diferença fundamental entre ginecomastia verdadeira, induzida pelo anabolizante, e a lipomastia, que é só um acúmulo de gordura na região do peito. As duas podem parecer semelhantes por fora, mas o tratamento é completamente diferente. E confundir essas duas pode levar, por exemplo, a cirurgias desnecessárias. Eu já volto a falar sobre isso com detalhes, mas agora eu vou para a informação mais importante desse vídeo. Lembra da janela de tempo que eu mencionei lá no começo do vídeo? Aqui está. Quando a ginecomastia está na fase inicial, o tecido ainda é mole, inflamado, mais sensível, e existe a possibilidade da reversão com medicamentos. Os mais usados nesse contexto são os 2 principais, são o tamoxifeno e o haloxifeno. Eles bloqueiam os receptores de estrógeno na glândula mamária. Então aquele hormônio feminino não consegue agir. E vai além, pode ainda reverter esse processo inicial de crescimento da glândula. Mas essa janela tem um prazo. A literatura aponta em torno de 3 meses apenas após o início desses sintomas que eu mencionei anteriormente. Após esse período, o tecido começa a ficar fibrosado, duro, denso, organizado, e isso não regride mais com medicamento. E aí a gente está falando de cirurgia para o seu caso. Eu vou exemplificar aqui com um paciente do meu consultório. Tinha 29 anos, estava usando testosterona há 8 meses. Ele notou sensibilidade na areola esquerda. Ele ignorou por 5 meses, achando que ia passar sozinho. Quando chegou aqui no consultório, o tecido já estava fibrótico, firme, sem possibilidade de tratamento clínico, ou seja, com remédio. A janela já tinha se fechado, a cirurgia então para ele foi um único recurso. E tive um paciente também na mesma situação. Ele veio com os mesmos sinais, a diferença é que ele procurou já na 2ª semana. E o único sintoma que ele tinha é um pouco de sensibilidade. Tratamos então por 3 meses com tamoxifeno e esse tecido regrediu completamente sem precisar fazer nenhuma cirurgia. 2 casos idênticos, só que com resultados completamente diferentes no tratamento. Essa janela de tempo ela existe, mas ela fecha, tá? E se você percebe algum desses sintomas, já busque um médico. Se você está nessa situação agora, 3 passos concretos para você seguir. Primeiro, você vai avaliar com honestidade esses sinais. Sensibilidade, nódulo ou mesmo projeção do volume na região da areola. Se você tem algum desses sinais, não espere mais, marque mesmo o teu médico. Segundo, solicite os exames com o seu médico. Testosterona, estradiol, LH, FSH, prolactina. Esses exames orientam bastante o tratamento clínico e a abordagem cirúrgica algumas vezes, tá? E terceiro, a avaliação presencial com o cirurgião plástico, para classificar esse grau e identificar se ainda existe uma janela terapêutica com medicamentos. Caso contrário, definir qual é o melhor tratamento cirúrgico para o seu caso. Pois se essa janela já se fechou, a cirurgia ela é segura, muitas vezes definitiva, e não vai existir nenhuma outra opção. Me conta aqui nos comentários se você conhecia esse mecanismo da aromatização. Você sabia também dessa janela de 3 meses? Eu quero entender o que chega de informação até vocês sobre esse assunto, porque isso aqui orienta meus próximos vídeos. Falando em próximo vídeo, eu vou fazer aquele vídeo do que diferencia a ginecomastia verdadeira da lipomastia, como identificar as diferenças e o que muda no tratamento. Esse vídeo pode evitar que você faça um tratamento ou uma cirurgia errada. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho que você não pode perder. Eu sou Rafael Pacanaro, cirurgião plástico especializado no contorno corporal masculino. Até o próximo vídeo.